Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Segundou e estamos ao vivo para te contar as últimas notícias. É hora, claro, de religar os motores e conferir comigo o que aconteceu, quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos então ao nosso cardápio de notícias, conferir os assuntos desse 22 de abril. A expectativa é grande para o lançamento do programa, que irá destravar crédito para autônomos e empreendedores, o Desenrola Brasil para pequenos negócios. Em 11 anos, Brasil resgata 19 mil pessoas em trabalho análogo à escravidão. Chefe da inteligência militar de Israel renuncia por não conseguir impedir os ataques do Hamas. Equador aprova extradição em referendo marcado pela violência. Você reparou? Estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Então, é a partir de agora. Vamos juntos. O governo, gente, deve anunciar hoje o lançamento do programa Desenrola Pequenos Negócios. A iniciativa é destinada à renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O evento contará com a presença de ministros e representantes de entidades ligadas ao empreendedorismo. Vamos ver. O programa vai funcionar de maneira semelhante ao Desenrola Brasil, trazendo condições favoráveis, com até 6 meses de carência para as empresas que aderirem. A expectativa é oferecer taxas de juros abaixo do mercado e refinanciar dívidas obtidas através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. No mesmo evento, o presidente Lula anunciará o programa Acredita, que vai estimular o empreendedorismo e o acesso ao crédito no país. Entre as medidas previstas está a facilitação de empréstimos para negócios vinculados ao cadastro único, com taxas de juros mais baixas e garantia de uso adequado dos recursos. Além disso, uma linha de crédito especial para microempreendedores individuais e microempresas com faturamento anual, limitado com taxas competitivas, será anunciada. Os programas contarão com o Fundo de Garantia de Operações para assegurar o pagamento das dívidas, com incentivos ao crédito imobiliário e proteção cambial para investimentos em projetos ligados à transição energética. E agora a gente traz então um balanço sobre os resultados mais recentes do programa Desenrola Brasil. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de pessoas já renegociaram as dívidas e conseguiram limpar o nome. Somado, gente, os valores atingem 29 bilhões de reais renegociados, ou seja, que retornaram para a circulação. Na primeira fase, foram atendidos 7 milhões de brasileiros que tinham dívidas de até R$ 100. Com valores maiores, foram atendidos 2 milhões e 700 mil endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu 1 milhão de pessoas que, somadas, renegociaram 5 bilhões de reais. Nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívidas por meio do Desenrola, o que aponta a adesão de praticamente todas as cidades do país. Após o lançamento do programa Desenrola, caiu a inadimplência no Brasil. O percentual de famílias com dívidas atrasadas, a chamada inadimplência, caiu e atingiu 28,1% em fevereiro, mês do último levantamento. É a quinta redução seguida desde setembro de 2023, quando o indicador estava em 30,2%, e o menor nível desde março de 2022, 27,8%. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. A proporção de famílias endividadas, mas não necessariamente inadimplentes, também recuou, alcançando 77,9% em fevereiro. Em janeiro, era de 78,1%. Na comparação anual, a redução é ainda maior, contra os 78,3% de fevereiro de 2023. E mudando de assunto, um grupo que furta celulares em eventos é alvo de uma grande operação da Polícia Civil nesta segunda-feira em 3 estados. São cumpridos 52 mandados judiciais no Distrito Federal, em São Paulo e também em Goiás. A investigação começou em abril do ano passado, quando 5 pessoas foram presas após serem flagradas furtando os celulares dentro de um show.
Ao todo, 32 pessoas são investigadas pela prática dos crimes e, com exceção de um dos identificados, todos possuem passagens pela polícia pela prática de crimes contra o patrimônio, crimes de roubo, furto mediante fraude, estelionato e também receptação. Mudando de assunto, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu apoiadores neste domingo em um ato em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Em seu discurso, ele falou sobre o combate à desinformação em referência ao episódio protagonizado entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk. Vamos ver. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Bolsonaro denunciou o que chamou de ditadura e apelou aos seus apoiadores que continuem a luta pela defesa da liberdade de expressão, que, segundo ele, está ameaçada no Brasil. O que nós mais queremos é justiça, com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade. Que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. A manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro foi marcada 2 meses após o político retornar à arena pública, com uma demonstração de força em São Paulo, que reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativas. Apesar da abolição formal da escravidão em 1888, ainda hoje existem muitos casos de exploração em atividades que negam a liberdade e a dignidade humana. Nos últimos 11 anos, quase 19 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados aqui no Brasil. São situações conhecidas como trabalho escravo contemporâneo, que incluem trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornada exaustiva. Os resgates aconteceram entre 2013 e 2023. Somente no ano passado, houve 3.190 resgates, o maior já registrado no período. Os dados foram confirmados pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Em termos de pagamentos de verbas rescisórias e fiscalizações, foram mais de 12 milhões e 800 mil reais, um recorde histórico no último ano. Se compararmos com o ano de 2022, mais de 2.500 trabalhadores foram encontrados e resgatados pela fiscalização do trabalho, em 531 ações realizadas, com pagamento de pouco mais de 10 milhões de reais em indenizações trabalhistas. Outro dado impressiona. De acordo com a coordenadora nacional do Grupo de Trabalho de Combate à Escravidão Contemporânea, Isabela Vieira Luz, mais de 90% dos resgatados por trabalho análogo à escravidão eram homens, com idades entre 18 e 30 anos e que se autodeclararam negros. Ela revela ainda que a maioria desses homens são do Nordeste e não concluiu o 5º ano do ensino fundamental, havendo também casos de pessoas que não possuíam qualquer escolaridade formal. O Código Penal brasileiro prevê punições para essas situações e as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 do Governo Federal ou pelo site do Ministério Público do Trabalho. E veja a seguir, chefe da inteligência militar de Israel renuncia por não conseguir impedir ataque do Hamas. E ainda, Equador aprova extradição em referendo marcado pela violência. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 8h46 pelo horário de Brasília. Trazemos os destaques internacionais dessa segunda-feira para compartilhar com você.
O chefe da inteligência militar israelense, o major-general Aharon Haliva, renunciou ao cargo nesta segunda-feira por não conseguir impedir os ataques do Hamas. O major-general, que serviu nas Forças de Defesa de Israel por 38 anos, é a primeira figura militar sênior a renunciar em meio à guerra em Gaza, que começou no fatídico 7 de outubro. De acordo com o comunicado, o chefe da inteligência militar israelense, o major-general Aharon Haliva, deixará o cargo assim que um sucessor for nomeado. O major assumiu a responsabilidade pelas falhas de segurança que permitiram o ataque liderado pelo Hamas no dia 7 de outubro contra Israel. Na época, cerca de 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 foram feitas reféns pelo grupo radical islâmico. A expectativa é que membros do alto escalão de segurança de Israel reconheçam falhas de segurança e também deixem a defesa de Israel. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu aumentar pressão contra o Hamas. O gabinete de guerra, que é formado por Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Benny Gantz, que é presidente do Partido da Unidade Nacional, se reuniu na noite deste domingo para discutir como libertar os reféns restantes detidos em Gaza. Netanyahu disse: "Esta noite, 133 de nossos queridos irmãos e irmãs estão presos no inferno do Hamas." E neste domingo, dezenas de corpos foram exumados no pátio de um hospital de Gaza, que foi alvo de uma incursão de Israel. Segundo a Defesa Civil do território, as vítimas teriam sido encontradas com sinais de tortura. Em meio a esse triste episódio, Israel segue na promessa de aumentar a pressão em sua ofensiva contra o grupo Hamas. O exército israelense, que retirou seus soldados de Khan Younis após o que descreveu como uma operação precisa e limitada no hospital, informou que verificava as afirmações. Também neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Hamas impede uma negociação para a libertação dos reféns mantidos em Gaza. Portanto, iremos desferir golpes adicionais e dolorosos sobre o Hamas e isso acontecerá em breve. Nos próximos dias, aumentaremos a pressão militar e política sobre o Hamas, porque esta é a única forma de libertar os nossos reféns e alcançar a vitória. Após mais de 6 meses de ofensiva contra o movimento islamista palestino, o líder israelense segue decidido a lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, apesar das advertências dos aliados e das organizações de direitos humanos. Em meio a uma onda de violência, o Equador realizou um referendo para consultar a população sobre temas de segurança, como o endurecimento de medidas contra o crime organizado. Na votação, a extradição, que era proibida no país desde a década de 1940, foi aprovada. Os equatorianos aprovaram em um referendo organizado no domingo a extradição para endurecer as leis contra o crime organizado em uma jornada eleitoral marcada pelo assassinato do diretor de uma penitenciária e pela violência que afeta o país. O presidente Daniel Noboa comemorou o triunfo e afirmou que o país agora tem mais ferramentas para lutar contra o crime. O sim à extradição recebeu 65% de apoio, enquanto não teve 35%, de acordo com o cálculo preliminar do Conselho Nacional Eleitoral. O dia foi marcado pelo assassinato de Damian Parrales, que tinha assumido há 5 dias o cargo de diretor da prisão conhecida como El Rodeo e foi morto quando almoçava com a família. A extradição de equatorianos, proibida pela Constituição desde 1945, era o principal tópico do referendo. A população tinha sido consultada sobre o assunto em fevereiro de 2023, antes do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, e o não venceu, com 52%. Com uma popularidade de 69%, Noboa declarou guerra às organizações ligadas a cartéis no México e na Colômbia, depois de um violento ataque em janeiro, com cerca de 20 mortes. Além das crises internas, o Equador se envolveu em uma crise internacional depois da invasão policial da embaixada mexicana em Quito no início de abril, por ordem de Noboa, para capturar o ex-vice-presidente Jorge Glass. Pelo menos 500 mil pessoas protestaram neste domingo nas principais cidades da Colômbia, na maior manifestação que o governo de Gustavo Petro enfrentou desde que chegou ao poder há quase 2 anos. A popularidade do presidente está em baixa. Organizações médicas, a oposição, forças políticas de centro e alguns antigos aliados de esquerda se juntaram ao protesto.
Eles são contrários aos projetos de Petro para que o serviço de saúde fique nas mãos do Estado, a iniciativa de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e as negociações de paz com grupos armados que não detiveram a violência. Pouca execução, reformas infundadas que vão contra a nossa Constituição, que passam por decretos contra o que dizem as nossas leis. Desconhecem toda uma democracia. É o povo que está falando neste momento e está dizendo: amamos a Colômbia e queremos um país melhor. Petro chegou ao poder há quase 2 anos como o primeiro esquerdista a comandar um país tradicionalmente governado por elites conservadoras. Segundo a pesquisa Invamer, Petro tem 60% de desaprovação. Vem perdendo apoio das forças políticas no Congresso e também nas ruas, onde costuma ser muito atuante. Quase 500 mil de pessoas foram às ruas das principais capitais, Cali, Medellín e Barranquilha, segundo dados oficiais. De acordo com as autoridades, só em Medellín havia cerca de 350 mil manifestantes. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um grande plano de ajuda militar para a Ucrânia, Israel e Taiwan e votou um polêmico projeto de lei que determina a proibição da plataforma TikTok no país se ela não cortar os laços com a China. Os textos serão examinados na próxima terça-feira pelo Senado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou os deputados de ambos os partidos e destacou que o pacote vai proporcionar um apoio crucial a Israel e à Ucrânia, fornecer a ajuda humanitária desesperadamente necessária a Gaza, Sudão, Haiti e outros lugares, além de reforçar a segurança e a estabilidade no Indo-Pacífico. A Câmara também aprovou um condicionamento e uma eventual proibição do TikTok nos Estados Unidos. O projeto determina que a plataforma deve cortar seus vínculos com a empresa controladora chinesa ByteDance, se quiser continuar operando nos Estados Unidos. O TikTok apontou que a proibição violaria a liberdade de expressão de 170 milhões de usuários americanos. Mas Washington acusa a plataforma de vídeo de permitir que Pequim use e manipule os dados de seus usuários nos Estados Unidos. O homem que ateou fogo no próprio corpo em frente ao Tribunal de Nova York, onde o ex-presidente Donald Trump está sendo julgado, não resistiu aos ferimentos. Várias testemunhas disseram que o viram lançar panfletos para o alto e depois abrir um recipiente, derramar o conteúdo sobre o corpo e atear fogo em si próprio com um isqueiro em uma praça perto do tribunal. O homem foi hospitalizado em estado grave, mas não resistiu. O incidente ocorreu pouco depois que o tribunal concluiu a seleção de jurados, 12 titulares e 6 suplentes, que selarão o destino de Trump neste julgamento histórico. E olha só que bacana essa notícia. Os bombeiros de São Paulo criaram uma plataforma digital com cursos gratuitos que habilitam a sociedade a salvar vidas. As inscrições podem ser feitas por pessoas de todo o Brasil. A reportagem é da Maria Clara Leite. Um acidente de trânsito, o princípio de um incêndio, uma queda. Acidentes acontecem a todo momento. E se há feridos, cada segundo é questão de vida ou morte. Diariamente, bombeiros de todas as partes atendem esses e outros tipos de chamados e correm contra o tempo. O Corpo de Bombeiros vai se deslocar o mais rápido possível. Nós treinamos isso todo santo dia, nós fazemos isso todo santo dia para atender de uma forma mais rápida a população. Mas se não houver também a conjunção desse papel do Corpo de Bombeiros, sociedade, a vida, quem sabe, esteja cada vez mais fragilizada nesse momento. Com o objetivo de preparar a sociedade brasileira para situações de emergência, o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros, totalmente gratuitos. E as aulas estão disponíveis para pessoas de todo o país e de todas as idades.
inclusive crianças. Para elas, o conteúdo é lúdico e bastante interativo. A partir do momento que a criança já tem um discernimento para entrar em joguinhos, para ter essa correlação cognitiva, né? Então ele já pode se cadastrar. Os cursos trazem linguagens adequadas para cada idade, mas o conteúdo é o mesmo e passa pelas mais diversas técnicas de salvamento. Por exemplo, como reanimar ou como realizar os primeiros passos para a reanimação cardiopulmonar de uma pessoa. Como agir em casos de pequenas queimaduras, como agir em casos de engasgos, né? Que são acidentes muito comuns, parece que não, mas o Corpo de Bombeiros atende uma gama de emergências nesse sentido muito grande. Esse conteúdo, inclusive, é levado para dentro das escolas pelo Corpo de Bombeiros, em aulas presenciais, que dão suporte às instituições no cumprimento da Lei Lucas, aprovada em 2018, depois da morte de um estudante de 10 anos por engasgo dentro de um colégio no interior de São Paulo. E tão importante quanto aprender a socorrer é saber como prevenir o pior. Como eu prevenir, por exemplo, um fogo em panela? Como eu prevenir que uma panela de pressão não estoure, né? E aí essas dicas são muito importantes para que não haja acidentes. E a partir do segundo semestre deste ano, outros cursos gratuitos serão lançados no portal. A gente agora vai investir muito na parte de bullying, na parte de saúde mental e o mais importante, são cursos que são de acesso livre para a população, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet, ela pode se cadastrar e fazer qualquer um desses cursos aí. Para se inscrever, basta acessar o site educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Os cursos são curtos, cerca de 6 horas ao todo cada um deles. É o suficiente para aprender como agir em situações de risco e salvar vidas. Os grandes desastres, na verdade, eles representam a somatória de pequenas coisas somadas. E quando você quebra essa sequência dessas pequenas coisas, você evita o grande desastre. Uma iniciativa importantíssima, afinal, diante de uma emergência, cada segundo conta e muito. Essa edição, gente, fica por aqui, mas antes, para começar bem a sua semana, vamos juntos acompanhar a madrugada em um lugar muito importante para as pesquisas no mundo. Nos transportamos com a tecnologia direto para o Observatório de Mauna Kea, no Havaí. Pois é. Por lá podemos ver uma linda noite de estrelas. Noite essa que é aí o principal objeto de pesquisa do observatório. Os telescópios encontrados nesse local são financiados por agências governamentais de várias nações. Esse específico na sua tela é o telescópio Subaru, que pertence ao governo japonês e, segundo o governo do país, é um marco no desenvolvimento da nação. No total, gente, há 12 instalações que alojam 13 telescópios de diferentes países, no cume, no pico do Mauna Kea. Eles estão às 7 horas atrás da gente, então enquanto aqui são 8 horas e 56 minutos, por lá é 1 hora da madrugada e 56 minutos, quase 2 horas da madrugada. E é com essas imagens e essas curiosidades que a gente encerra essa edição por aqui. Não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais notícias para você às 10 horas e eu retorno à 1 da tarde com um balanço das notícias, com tudo aquilo que interessa e aconteceu de importante nessa segunda-feira. Portanto, não perca o encontro marcado.